Cachorros latem, gatos miam e pássaros cantam. E as girafas, o que fazem? Vamos analisar. Pesquisadores austríacos, munidos de mais de 1000 horas de gravação de sons zoológicos, assumiu a tarefa de responder essa pergunta. E a resposta é nada. As girafas não emitem nenhum som, tornando-se assim o único mamífero com... Bom, os pesquisadores austríacos, quantos pesquisadores austríacos? Além deles, outros pesquisadores fizeram pesquisa parecida? Outra questão, eles ficaram 1000 horas observando as girafas no zoológico. Observaram também na natureza? E outra coisa, usaram quais equipamentos? Microfones, quais outros tipos de equipamentos para gravar e qual frequência? Quais frequências eles tentaram gravar? Porque existem várias frequências de som diferentes. E às vezes a nossa tecnologia, a tecnologia humana, ainda não criou, ainda não descobriu um instrumento com capacidade de captar a frequência do som que a girafa emite. Pode ser que a girafa emita o som numa frequência que nós humanos não conseguimos ouvir, ou nossos aparelhos, os aparelhos que nós criamos com a nossa tecnologia e conhecimento não conseguem captar, detectar. Podem estar procurando de forma errada em outro lugar. Você procurar, por exemplo, molécula de oxigênio. Você só procurar molécula de oxigênio, criar equipamento que só procura molécula de oxigênio. E aí o negócio, na verdade, é uma molécula de hidrogênio, que não tem nada a ver com oxigênio, então não vai achar. Porque não está procurando do jeito certo, porque às vezes não é nenhuma molécula, é outra coisa também. E outra questão que faz pensar, vocês ficaram 1000 horas observando, ou seja, 1000 horas observando as girafas, no habitat delas, dentro do zoológico e tal. 1000 horas, vídeos, áudios e observação em 3D, pessoal, física ali na hora. Isso daí me lembra das épocas antigas dos grandes inventores, né? Copérnico, Da Vinci, Galileu, Giordano Bruno, etc. Os grandes pensadores daquela época. Quantas e quantas horas eles dedicavam só a observar? Por exemplo, Isaac Newton com a lei da gravidade. Quantas e quantas e quantas horas ele dedicou só para ficar observando como que as coisas funcionavam na natureza, como que a maçã caía da árvore, quanto tempo demorava para a maçã cair da árvore, se outras frutas caíam igual a maçã, por que uma caía num lugar e não caía no outro, que tipo de peso, que tipo de objeto caía, a velocidade daqueles objetos, de diferentes objetos de diferentes pesos, as distâncias que eles caíam, etc., o porquê que eles caíam, toda pesquisa, observação, toda teoria que ele elaborou e depois foi criar experimentos para comprovar essas teorias, que só mais de 20 anos depois da morte dele é que foi reconhecido que existe a gravidade e tal, que era o que ele falava que existia, e o povo achava ele louco, achava ele maluco, sem nexo com as coisas que ele falava, que era tudo teoria de maluco e tal, que ele ficou a vida inteira estudando, criando os experimentos para provar as teorias e tal, e observando horas e horas de observação para poder falar que existia aquilo ali que ninguém acreditava que existia, ou que ninguém procurou entender como que funcionava, né? Que a pessoa, a maçã cai porque tá madura, pronto, explicação, resolvido o mistério. Mas não, ele foi o porquê, pera aí, só isso que acontece? Que, além disso, o que mais que tem? E os outros pensadores também, então, quanto tempo eles tinham disponíveis, os grandes pensadores, os grandes gênios da humanidade, quanto tempo eles tinham disponíveis para pensar nas coisas que eles queriam pensar, procurar as coisas que eles queriam procurar, gostar das coisas aproveitar as coisas que eles gostavam e tal, tudo que eles queriam fazer. Quanto tempo livre as pessoas têm hoje em dia para se dedicar a fazer o que elas gostam, para procurar entender o que elas querem entender, para procurar conhecer o que elas querem conhecer sobre a vida, sobre o mundo, etc e tal. As pessoas hoje em dia têm tempo livre para isso? Por que será que não existem mais tantos grandes gênios da humanidade igual existia naquela época? Onde vários e vários eram super gênios da pintura, gênios da literatura, da astronomia, astrofísica, química, anatomia, etc. Quer dizer, anatomia, física, essas coisas não podiam ser estudadas porque era bruxaria, né? A igreja condenava, mandava prender e era acusado de pacto com demônio, essas paradas todas, né? A mesma coisa quem falasse qualquer coisa contra os homens de Deus, os homens da igreja, que eles impunham uma verdade, tinham que ser daquela verdade, que aquela história verdadeira é a única história que é a verdade. Você questionar aquilo, você está faltando fé. Se você questionar, você não tem fé. Se você questionar, você está errado.
Você está desrespeitando a história. Você faz uma piadinha com os personagens da história, você está desrespeitando a história, você está desrespeitando aqueles personagens da história que eles impõem como verdade absoluta até hoje, até nos dias de hoje. Censuram até nos dias de hoje esse tipo de piada, né? Com religião, etc e tal. Então tá aí o vídeo, paz pra todos, fui.